Oi, eu sou a Elisa e o tema do nosso trabalho é a atuação pedagógica na educação inclusiva, transtornos do déficit de atenção com hiperatividade, também conhecido como TDAH. O grupo é composto por Ana Beatriz, Helenice, Estela e por mim, Elisa. Agora nós vamos falar um pouco das características do TDAH. O TDAH é um transtorno no desenvolvimento do autocontrole, marcado por déficits referentes ao período de atenção, ao manejo dos impulsos e ao nível de atividade. As crianças com esse transtorno, elas são conhecidas como crianças que estão a 1000 por hora, por causa da agitação e da inquietude que elas têm. E por isso elas têm dificuldade em focar a sua atenção em alguma tarefa específica. Mas, entretanto, há crianças que por um curto período de tempo conseguem prestar atenção no que é dito, nas atividades, quando elas têm o interesse. E também quando elas estão a sós com uma pessoa que não é do convívio delas. Isso faz com que o diagnóstico seja mais difícil. Outra característica também é: considerado um problema neuropsiquiátrico, o TDAH tem como principais manifestações a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Essa desatenção, ela causa os sonhos diurnos, também que é conhecido como sonhar acordado. Dá a impressão de que quando você fala com a criança, ela não está prestando atenção no que você diz, porque ela está focada em outra coisa, na terceira característica, que é comum que as crianças com TDAH apresentem outros sintomas, como baixa tolerância à frustração, troca contínua de atividades, dificuldade de organização e a presença de sonhos diurnos. Um simples jogo, uma simples brincadeira que a criança perde, ela já tem aquele sentimento de tristeza, porque ela acha que é necessário ela ganhar. Então, quando ela não ganha, ela fica triste, fica frustrada, enfim. Olá, eu sou Estela e estarei dando continuidade às características do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Inicialmente, tomando-se por base a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, o CID-10, o TDAH tem início precoce durante os primeiros 5 anos de vida do indivíduo e frequentemente o acompanha por toda a vida, enquanto o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, DSM-5, traz que o TDAH surge entre os 7 e 12 anos de idade da criança. No entanto, os sinais do transtorno apresentados na criança são a falta de perseverança nas atividades que exigem o envolvimento cognitivo e uma tendência a passar de uma atividade para outra sem antes concluí-las. E, além disso, há os sintomas característicos da desatenção, da inquietude e impulsividade. Então, assim sendo, na infância em geral, o TDAH se associa a dificuldades na escola, como no relacionamento com os colegas, com os professores e até mesmo com o relacionamento familiar com os pais. E por muitas das vezes essas crianças são pré-julgadas como crianças avoadas, desatentas, desligadas, aborrecidas e desmotivadas com as tarefas, bagunceiras, desorganizadas, dentre vários outros adjetivos que acabam sendo atribuídos a elas. E assim sendo, todas essas dificuldades emocionais acarretam a vida da criança e, quando adultas, surgem nelas também problemas de desatenção, esquecimento, inquietação e impulsividade. E todas essas dificuldades emocionais em todos os âmbitos da vida afetam diretamente no desempenho da aprendizagem. E dentro do TDAH há diferentes perfis. E muitas vezes as características desses perfis são confundidas com mau comportamento e, infelizmente, acabam sendo tratadas de forma inadequada, provocando assim diversas consequências emocionais, sociais e psicológicas. Entretanto, os perfis de manifestação do TDAH são a desatenção, que é quando o indivíduo não se atenta aos detalhes, não se concentra, é esquecido, dentre outros, e há o perfil combinado de hiperatividade e impulsividade, que é quando ocorre a agitação, a impaciência, a inquietação, não conseguir parar sentado, dentre outros. Intervenção.
Plano de intervenção é uma proposta de ensino que visa intervir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos com dificuldades. O plano de intervenção ele é realizado pelo psicopedagogo e a interferência ela acontece após o diagnóstico psicopedagógico. Somente é realizada a interferência quando é verificado problemas de aprendizagem. Esses problemas podem estar relacionados com descalculia, disgrafia, dislexia ou TDAH. A intervenção, então, ela é importante para garantir o bom desempenho escolar do estudante. Então, cabe ao profissional observar quais são as dificuldades apresentadas, porque estas dificuldades elas podem ser decorrentes de uma carência sociocultural, problemas de relacionamento familiar, problemas visuais, auditivos ou distúrbios psiquiátricos. Segundo o Santos 2012, em casos de dificuldade de aprendizagem, quando são realizadas intervenções psicopedagógicas precoces, é possível melhorar a evolução do aluno e reduzir os impactos causados ao indivíduo e à sociedade. O objetivo do psicopedagogo é ajudar aquele que não consegue aprender, seja de forma formal ou informalmente. A forma como cada sujeito será atendido irá depender da particularidade de cada quadro analisado. E, por fim, na intervenção, um dos principais recursos utilizados é a ludicidade, o uso de jogos, pois é através dos jogos que o psicopedagogo ele pode interferir e estimular a criatividade do aluno. Eu vou dar continuidade à apresentação e continuando falando aqui a respeito da avaliação pedagógica. Eu vou falar um pouquinho da avaliação para identificação. E como podemos verificar no artigo, o primeiro passo é o profissional, o psicopedagogo, identificar a dificuldade que ressalta na criança, para assim se fazer uma avaliação. Feito isso, o profissional ele deve verificar, por exemplo, se a criança tiver dificuldade de leitura ou escrita, ele deve trabalhar o processo de alfabetização nesse caso. E aí, ele pode realizar com a criança uma quantidade de 8 a 10 sessões, de 40 minutos a 1 hora. E nessas sessões, ele realiza 2 atividades por sessão. E essas atividades podem ser pedagógicas e lúdicas, e até se chegar a um diagnóstico. E finalizada essa etapa, o profissional ele convida os pais para uma conversa, e nessa conversa o profissional ele deve avaliar o contexto familiar da criança. Ele vai colher informações do presente, do passado e do futuro daquela família, para ele poder entender o contexto familiar da criança. E aí, o autor, que se chama Yes, não sei se eu pronunciei corretamente, ele chama esse processo de anamnese, que é essa observação que o profissional faz na família, para entender o contexto familiar. E, por fim, o psicopedagogo, ele deve se encaminhar o relatório da avaliação para o profissional de saúde, se for o caso.